Bom dia, gente! Como estamos? Vamos lá continuar nosso trabalho, nossos estudos, nossos ensinos. Vamos lá, vamos para o exercício de fixação 4. Esse 4, por ser um pouco extenso, eu dividi em duas partes para ficar melhor a assimilação. Ou você estuda uma parte num dia, estuda a parte no outro, ou faz tudo de uma vez só, faz um vídeo e faz o outro, para um vídeo, vai tomar um café e volta. Vocês fazem como vocês quiserem, mas eu dividi em duas partes para não ficar um vídeo muito grande. E vídeo muito grande fica cansativo. Então, essa aula 13, o exercício de fixação 4, que vocês já fizeram. E agora vocês vão dar uma olhadinha como é que eu fiz aqui. A gente vai discutir alguma coisa. Para discutir, eu vou falar aqui. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês vão fazer alguma ligação para mim, no Instagram, pelo Zap, por e-mail, como queiram. O bom é usar lá o nosso Telegram, né? Que é o fórum para a gente discutir esse assunto aqui de auditoria interna, de curso de auditor interno, beleza? Então, gente, é o exercício de fixação 4, a parte 1. Vamos lá puxar aqui o exercício, ele está aqui já do meu lado, está aqui já, ó, pronto. Então, o exercício 4 quer dizer o quê? Não conformidade ou observação. Pronto, aí vocês vão começar a ver o que está não conforme ou só que é apenas uma observação. Mas tem observação que a gente pode botar que é não conformidade, tá? Vamos começar. Complete a tabela indicando o parágrafo da norma e marcando um X na coluna observação ou não conformidade. Quer dizer, não é marcando um X, né? Aqui ele vai selecionar se é não conformidade ou observação. Então, esse aqui já está feito até mais ou menos o 20, depois a gente continua do 21 em diante no próximo vídeo, tá? Que eu vou comentar de cada um item desse, a gente vai para a norma lá. Então, esse primeiro aqui, ó, a aprovação, aceitação e novos recursos de produção não é formalizada. Gente, aprovação, aceitação e novos recursos de produção não é formalizada. Por que eu botei como não conformidade? Se a gente for lá no item 8.1 deixa eu abrir aqui a minha norma que está digitalizada. 8.1, vamos lá no 8.1, 8. 8.1. Planeja. Eu botei qual lá, gente? 8.1 né? Vamos direto nele, depois a gente lê o restinho. 8.1 diz que determinar e conservar a ID na extensão necessária para ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado, demonstrar a conformidade do produto e serviço com seus requisitos. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados. Aqui não tem a ver com esse item não, mas esse tem a ver por quê? O que é que ele fala? A aprovação, aceitação e novos recursos. Gente, novos recursos de produção é uma mudança. Está entrando novos recursos de produção. Como é que você está fazendo a gestão sobre isso aí? É uma gestão de mudança, gente. É novos recursos, então será que é novas tecnologias, novos aprendizados, novas pessoas, novas máquinas? Como é que é essa gestão da mudança aí? Para onde é que vai essas máquinas? Vai atender o cliente? Então, a ISO ela quer enxergar se você está fazendo uma boa gestão dessa mudança. E a aprovação desse recurso? Quem está aprovando esse recurso, essa mudança? Então, gente, isso aí é uma mudança. E a gestão de mudança, no 8.1 que ele não está nem falando de gestão de mudança, ele está falando diretamente no... A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessários. Gente, se não tem nenhuma formalização sobre aquilo ali, não tem nada, eu posso colocar uma não conformidade, porque não tem registro, não tem formalização, como é que mudam e não tem um treinamento, não tem uma gestão da mudança. Então, tem que ter mostrado como é que é feito essa gestão de mudança, tá? Quando há uma mudança grande, tipo assim, recurso de produção. Então é uma mudança drástica, recurso de produção, tá? Então aqui é uma não conformidade e você pode aplicar no 8.1. A aprovação final do controle da qualidade autorizando a expedição não é formal. Opa, não conformidade. Isso é liberação de produto. Não é formal, como assim? É informal. Ah, tá liberado não. Tá aprovado, tá reprovado, tá não. Como é que é? Na boca? Tem que ter uma formalização. Por quê? 8.6. Vamos lá no 8.6. Opa, 8.6, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6. Liberação de produtos e serviços. Gente, tá tudo aqui, ó. A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço forem atendidos. Isso aí é o quê? Onde é que eu vou fazer liberação? Onde é que eu vou fazer monitoramento? Onde é que eu vou medir? Que tempo? Que espaço de tempo? Qual é o momento que eu vou medir esse produto ou esse serviço para liberar esse serviço? A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma tenham sido aprovados por autoridade pertinente como aplicável pelo cliente. A organização deve reter ID sobre a liberação de produtos e serviços. Ó, eu tenho que reter ID, então eu tenho que formalizar, não pode ser informal. Então o 8.6 deixa bem claro, tem que ser formal, tem que ter um registro eletrônico no papel, onde é que seja, mas tem que ter um registro. A ID deve incluir evidência de conformidade com os critérios de aceitação, que é um laudo de inspeção final, por exemplo, um laudo de inspeção, ou uma carta de controle, sei lá, alguma coisa que mostre que está de acordo com os critérios. E rastreabilidade das pessoas que autorizam a liberação. Ainda tem que dizer, ó, quem é que está autorizando ali? Aquela pessoa tem autoridade para isso, tá? Então o 8.6 cai certinho lá, nessa não conformidade, tá? Então vamos partir agora por 3. A relação de fornecedores qualificados não contempla todos os fornecedores de matérias-primas e insumos críticos para a qualidade do produto final. Gente, tá bem claro aqui, né? O insumo é crítico para a qualidade do produto e eu não estou qualificando o meu fornecedor, então é não conformidade. Vai cair no 8.4.1. Vamos lá ver 8.4.1, 8.5, 8.4.1. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme os requisitos. A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando produtos e serviços de provedores externos forem destinados à incorporação de produto, quer dizer, quando o produto externo entra lá para o cliente, como é o caso daquela afirmação lá, né? Produtos e serviços forem providos diretamente para o cliente, quando você compra diretamente de um fornecedor e vai para um cliente, né? A famosa venda casada, você faz um produto e compra outro e junta lá e manda para o cliente, ou compra diretamente de alguém e manda para o cliente. Tá, ó. Aí, ó, um processo ou parte de um processo for provido por um provedor externo como resultado de uma decisão pulei aqui uma linha, da organização. Ó, a organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseado na sua capacidade de prover processo ou produtos e serviços de acordo com requisitos. Gente, está bem claro aqui. A organização tem que prover avaliação, seleção e monitoramento de desempenho, que é o que ele está fazendo aqui. Não está fazendo nada. Não está tendo o fornecedor de uma matéria-prima e insumo crítico não está sendo contemplado na avaliação deles. Então, é uma não conformidade. 8.4.1. 4. A responsabilidade para a disposição de produto não conforme, definida no Manual da Qualidade, está conflitante com a definida no procedimento de controle de produto não conforme. Quer dizer o quê? Eu tenho um manual e tenho um procedimento. E as duas coisas que falam a mesma coisa não estão falando a mesma coisa. Tá? É como se um dissesse de uma maneira e outro falasse de outra. Então está tendo uma falha aí nessa elaboração. Aí entrou aqui uma não conformidade no 7.5.2c. Vamos lá ver quem é esse aí? 7.5.2c. 7.5, 7.5, 7.5.2c. Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência, quer dizer, criando e atualizando. Aqui a gente está dentro, ó, de informação documentada, que é o 7.5, gente. E na parte 7.5.2 é criando e atualizando. Então, ó, ao criar e atualizar a ID, a organização deve assegurar apropriados o quê? Como a gente botou o C, a análise crítica e aprovação quanto à adequação e eficiência. Quer dizer que essa aprovação aí está tendo uma falha. Quem foi que analisou criticamente o manual? Então, para que ter no manual e ter no procedimento? Para que dois lugares ter a mesma coisa? Aí, quando você modificar um, tem que modificar o outro. Tira do manual lá e joga num procedimento. Ou então,
apaga esse procedimento e deixa o que está no manual. E outra, verifica se o que está no manual está sendo de acordo com o que está sendo feito, executando realmente, e valida o critério. Então está caindo aqui nessa questão, tá, gente? 7.5.2c, que é a adequação do processo ao uso lá. 5. A sistemática do levantamento de necessidade de treinamento está orientada somente para o pessoal da produção. Está orientada somente para o pessoal da produção. Eu botei como observação, porque poderia ser que a produção é que está mais necessitado para ter esses... Orientou, ó, vamos lá, focar na produção, que a gente está precisando focar na produção. Mas o 7.2, o que ele fala? Eu botei uma observaçãozinha aqui. 7.2, vamos lá ver. 7.2, competência. A organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob o seu controle que afete o desempenho e a eficácia do SGQ. Assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia. Onde aplicável, gente. Por isso que ali tem uma observação. Porque ele pode, nesse momento, estar tendo o foco na produção, investindo na produção, né? E vendo que o resto lá, não, o resto é tranquilo, deixa o povo quieto lá, deixa a área de apoio quieta, que a área de apoio está bem treinada, está bem competente, mas a gente tem que focar na produção. Vamos pegar nossos investimentos e focar na produção. Mas só uma observação que eu podia colocar, uma melhoria, ó, será que não tem nenhuma outro parâmetro lá? Aí você aqui, né, podia seguir uma trilha, chegar em outras áreas e ver como é que estão os treinamentos, a competência de cada um, verificar se realmente estão tendo, as outras áreas de apoio, algumas áreas, está tendo competência, está tendo treinamento, não está tendo. E se você descobrir alguma coisa muito falha lá, você tem que botar uma não conformidade, porque vocês estão focando tudo na produção, mas estão esquecendo o outro lado de apoio. Que a gente está procurando competência, não tem. Vocês estão contratando gente aqui que vocês pedem segundo grau, está com primeiro grau. Vocês estão contratando engenheiro, estou vendo aqui o cara está se formando ainda, é técnico, então você pede que ele tenha engenharia com 2 anos de experiência, entendeu? Aí você consegue enxergar se você fizer uma trilhazinha e procurar mais coisas. Mas no momento aqui eu botei uma observação, ok? Alguns procedimentos necessitam ainda serem elaborados e implementados. Exemplo, arquivamento, controle de documentos. Opa, controle de documentos é o principal. Tem que ter um procedimento de controlar esses documentos. É uma não conformidade, 7.5. Está no 7 ainda, 7.5. 7.5, informação documentada. Está tudo aqui, ó. O SGQ da organização deve incluir ID requerida, por essa norma, quer dizer, todas as informações documentadas que essa norma pede, que a ISO pede, e tudo que a empresa determinar, ID determinada pela organização. Então, tudo aqui está dizendo sobre isso aí, ó. Criar, nota, a extensão da ID para o SGQ pode diferir de uma organização para outra. Isso é qualquer organização, depende do tamanho da organização, a gente pode ter vários tipos de informação documentada, documentos, procedimentos, formulários, assim vai, né? Então, nessa parte que ele fala aqui que o controle de informação não existe, então é o 7.5, é o controle da informação documentada como geral. Quando você lê isso aqui, né? É o controle de ID geral, é criar e atualizar. Como é que eu crio? Como é que eu atualizo? Não tem nada sobre isso. Não tem nenhum procedimento sobre isso. As pessoas não sabem, não, cada um cria como quer e bem entende. Então, por isso que eu botei o 7.5, que abrange o geral, tá? Abrange aqui o geral, 7.5. 7. Após detectar desvios significativos durante a calibração dos aparelhos de controle, não são definidas as ações a conduzir com relação aos produtos inspecionados. Quer dizer o seguinte, descobriram que tinha algum instrumento lá que estava com um desvio significativo, quer dizer, era um erro significativo, importante. E ninguém estava tomando nada. O que foi que esse produto mediu? Checou o quê? Será que está ok esse produto? Teria que ter uma checagem, né? Então, a não conformidade. 9.1.3a. Vamos lá ver. 9.1.3a. 9.8.8.8.5, 8.4, 9.9.9. Como é que foi lá?
9.1.3. A. 9.1.3. 9.1.3. 9.1.3. A. Análise e avaliação. A gente está, gente, no critério 9.1, que é monitoramento, medição, análise e avaliação. Tudo que tem a ver com você medir, checar, monitorar. Então, o 9.1.3 é a análise e avaliação. A organização deve analisar e avaliar dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição. O resultado de análise deve ser usado para avaliar conformidade de produtos e serviços. Foi o A que a gente botou? Tem que avaliar a conformidade. Se você está encontrando algum defeito, você tem que avaliar a conformidade do produto e serviço. Aqui, grau de satisfação é outra coisa, necessidade de melhoria, o desempenho eficaz das ações tomadas para abordar risco e oportunidade. Mas aqui é interessante, a conformidade de produtos e serviços. A organização deve analisar, avaliar dados e informações apropriadas provenientes de monitoramento e medição. Proveniente de monitoramento e medição. Qual foi o proveniente? Chegou uma informação que o instrumento estava descalibrado, estava com problema. Então, o que é que eu tenho que tomar ação? A conformidade do... Como é que meu produto está? Então, cai em cima do 9.1.3a. Se vocês tiverem algum outro item aí e queiram questionar e falar, professor, eu coloquei esse item aqui, a gente vai debater. Agora manda lá no Telegram para a gente debater, tá? Mas esse aqui está de bom tamanho colocar nesse item da norma, 9.1.3a. 8. As áreas segregadas para armazenar produtos não conformes não são suficientemente delimitadas. Suficientemente, gente. Suficientemente aí pode ter uma ideia do auditor, pode ter um... A gente botou aqui como uma observação, tá? Suficientemente é meio complicado, essa palavra suficientemente. Ou é ou não é, gente. Ó, não está delimitada, ou então está delimitada. Então o suficiente, bicho, podia melhorar, então bota uma observação. 8.7.1b, 8.7.1, 8.7.1b. Ele fala de controle de saída não conforme, que são os produtos não conformes. Então 8.7.1b, ele fala de segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços. Segregação, a organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega de produtos, durante ou depois de provisão de serviço. A organização deve lidar com saída não conforme de um ou mais dos seguintes modos. Aí o B que a gente colocou, segregação, contenção. Então, na segregação lá, o auditor pode ter visto que não está suficientemente delimitado. Aí, então no nosso caso, a gente bota aqui uma observação. Melhor isso aí, um ponto de melhoria aqui. A observação é um ponto de melhoria. Vou botar aqui a observação, dizer que você podia melhorar essa delimitação dessa área aqui de produtos não conformes. 9. As calibrações dos equipamentos de medição e monitoramento são realizadas sob condições ambientais inadequadas. Inadequadas também entrou em uma observação. 7.1.5. Vamos lá ver. 7.1.5, 7.1.5. 7777. 7.1.5. Recurso de monitoramento e medição. A gente está dentro do 7.1, que é recurso. 7.1.5, recurso de monitoramento e medição. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade do produto e serviço com requisitos. Então, a organização deve determinar e prover os recursos necessários. Então, se você está vendo que não está bem lá a área, pelo que a gente viu aqui, que foi o 9 aqui, né? São realizadas sob condições ambientais adequadas, então você põe uma observação, ou você pode até, se realmente está vendo que está super inadequado, você vai jogar não conformidade, mas ele pode dizer, não, a gente calibra assim, funciona assim, nossas peças são aqui, a gente não tem problema com medição, o cliente não reclama. Aí você começa a pesquisar se tem reclamação do cliente por causa de medição, tem alguma reclamação por causa de instrumento mal calibrado, por causa de instrumento mal
armazenado, para tentar mostrar melhor que existe um problema com as condições ambientais que está lá, tá? Então foi só uma observação colocada. Vamos partir agora para o 10. As disposições relativas à avaliação de fornecedores estão previstas em um procedimento, contudo, estas disposições ainda não estão implantadas. Poxa, está no procedimento, porém não está implantado. Mas se o procedimento estiver válido, se é o procedimento que está, é o procedimento, então vai ter uma não conformidade. Porque está no procedimento e não está. Então vamos considerar que aqui o procedimento existe e o procedimento está aprovado e válido. Se esse é o procedimento, mas não foi implantado ainda, é uma não conformidade. O que é que a empresa tem que fazer? Se ele usar o procedimento anterior, esse que ele mudou e melhorou, se não foi implantado ainda, deixa ele sem estar aprovado. Depois que implantar, aí você aprova o procedimento. Tá? Mas nesse caso aqui, tem um procedimento e o que está sendo feito não está implantado. Então, não conformidade 8.4.1, vamos lá ver. 8.4.1, 8.4.1. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme com requisitos. Opa, 8.4.1. Eu pulei aqui, né? 8.4.1, tá. Isso, avaliação de fornecedores, tá certo. A disposição relativa à avaliação de fornecedores, né? Então, quer dizer, eu vou avaliar fornecedores como? E não está implantado. Então, 8.4.1, que é o correto. Pensei que tinha viajado aqui agora. 8.4.1, a organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente sejam conforme os requisitos. Conforme o requisito, que é o seu procedimento, né? A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente. Gente, 8.4.1. Você tem que ter um procedimento, tem que aplicar. Aí você tem um procedimento e você não aplica. Então você está contra o 8.4.1. Tá? Vamos lá para o 11. As especificações dos produtos para compras não são anexadas nas ordens de compra. Poxa, e como é que compra? Você tem que especificar o produto. Como é que você manda para o fornecedor sem a especificação do produto? Só manda a ordem de compra, sem especificar o produto. Então, aí está caindo o quê? Informação para o fornecedor. É uma não conformidade. 8.4.3. Vamos ver o que fala essa 8.4.3. 8.4.3. Informações para provedores externos. Gente, a organização deve assegurar a suficiência de requisitos antes de sua comunicação para o provedor externo. A organização deve comunicar para provedores externos seus requisitos para os processos, produtos e serviços, a aprovação de produto, método, tudo isso. Então tem que comunicar. E é importante essa comunicação, porque senão o produto vai vir errado que você comprar. A ordem de compra pode vir com problema. Você mandou uma ordem de compra e não tem especificação. As especificações dos produtos para compras não são anexadas. Não tem. Vou considerar aqui que não está tendo o fornecedor não está tendo contato com as especificações. Ele está vendendo de forma cega, tá? Então, 8.4.3. O 12. As instruções de trabalho e de controle não estão disponíveis nas proximidades dos locais de trabalho. Gente, aí, vamos lá. Por que eu botei observação? Vamos lá ler o 7.5.3.1. Ah, esse é bem específico, 7.5.3.1a. 7.5. Vamos lá ver isso. O bom é sempre vocês fizerem isso. Gente. Pegou uma coisa, vai na norma, pega uma coisa, vai. Assim você vai aprendendo e você vai lendo cada vez mais a norma e você vai aprendendo cada vez mais. 7.5.3 até esqueci, 7.5.3.1a. 7.5.3.1 é 7.5.3.1a. Então a gente está no controle de ID. O que é que ele fala? A ID é a informação documentada, uma história do trabalho, um padrão de serviço, um mapa, uma tabela, isso é tudo informação documentada. Formulário, planilhas, documentos. Tá? Então tudo a gente chama de ID. Então, a ID requerida pelo SGQ e para esta norma deve ser controlada para assegurar que
ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária. Aqui não está dizendo que tem que estar do lado do cara, né? Aqui, ó, ela esteja protegida suficientemente contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. Então, aí ela não fala que tem que estar do lado do cara, a meio metro, debaixo do olho, não fala. Ela fala que tem que estar disponível e adequada para uso. Gente, eu posso ter um padrão de serviço num painel lá grande e as máquinas estão aqui perto de mim. Quando o cara precisa de alguma coisa, ele sai e vai ver. Se isso for a condição que a empresa bota, sem problema. Se isso não está afetando o tempo de trabalho, se você quiser ver se tem problema, você tem que procurar começar a ver prazo de entrega de produto, não conformidade, produtividade, porque a pessoa pode estar saindo muito da máquina, aí pode estar afetando o prazo de entrega do cliente, entendeu? Mas está afetando o prazo de entrega, não? Ou se a produtividade for um critério, um indicador, que isso pode estar afetando a produtividade, você pode estar enxergando isso, porque você não bota lá mais perto. Mas entra como uma observação, uma melhoria, para colocar os padrões mais perto dos colaboradores, né? Mas nesse caso eu não vou dar uma não conformidade, vou botar observação. Tá? O 13. As justificativas que serviram de base para o estabelecimento da lista de fornecedores não estarão disponíveis. As justificativas que serviram de base para o estabelecimento da lista de fornecedores não estarão disponíveis. Quer dizer o quê? Acho que ele foi verificar como é que você aprovou os fornecedores, qual foi a justificativa que você aprovou os fornecedores, mas não está disponível. Está lá o fornecedor aprovado, porém não tem nenhuma justificativa. Eles estão aprovados e não tem justificativa. Não conformidade, 8.4.1. A gente já viu ele, não foi? Ó. Vamos ver de novo ele. 8.4.1. O que é que fala o 8.4.1? 8.4.1. A organização deve assegurar que processo 8.4.1. Aí aqui, gente, aqui tem o seguinte, ó. No final tem a organização deve reter ID dessas atividades e de quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações. A organização deve reter ID. Então, tudo isso aqui que está falando para poder aprovar, como monitorar, como checar o fornecedor, você tem que reter a ID. Nesse caso aqui, não está tendo retenção da justificativa porque você aprovou o fornecedor. Ele só está aprovado. Se alguém chega, ele está aprovado. Mas por que você aprovou? Não, porque a gente aprovou. Por que aprovou? Porque aprovou. Aprovou porque aprovou. Não tem nada. Então tem que ter um registro dessa informação documentada porque esse fornecedor foi aprovado, tá? Por isso que entrou no 8.4.1 não conformidade. 14. As matérias-primas recebidas não são identificadas sistematicamente. Isso quer dizer o que, gente? Não são identificadas sistematicamente. Será que tem hora que é identificada, tem hora que não? Não está tendo um sistema de identificação. A identificação é como queira, então isso é a não conformidade. 8.4.2, vamos lá ver, quem que é 8.4.2? 8.4.2, tipo de extensão e controle. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços provisoriamente não afetem adversamente a capacidade da organização a entregar consistentemente produtos e serviços conforme para seus clientes. Não afeta. Eu tenho que garantir que esses produtos que eu compro externamente não afetam o cliente. Gente, se eu compro matéria-prima e não identifico, será que isso pode afetar o cliente? Gente, se eu tiver matérias-primas que são parecidas lá dentro, tipo aço, e misturar o aço, e aí? Lasca tudo, né? Então, a organização deve assegurar que processos providos externamente permaneçam sob controle do serviço. Tem que ter um controle sobre o que a gente pega do externo. Definir tanto os controles que ele pretende aplicar a um provedor externo, como aqueles que ele pretende aplicar às saídas resultantes, que é que sai do fornecedor. Então, ó, levar em consideração o impacto potencial dos processos, providos também sobre a capacidade da organização de atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares. Gente, quer dizer, tudo é o seguinte. Eu compro matéria-prima, eu não identifico. E se mistura? Lasca tudo no cliente, né? Então, tenho que ter assegurar esse processo. Então, o 8.4.2
bem focado para você botar uma não conformidade nesse ponto aí, tá? Que é esse 8.4.2. Vamos lá para o 15. As modificações do documento do sistema não estão validadas. Eita, você modificou o documento do sistema e não validou. Observação 7.5.2c. Vamos lá ver. 7.5.2c. 7.5.2c, 7.5.2c. Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Gente, você pode dar uma não conformidade ou você pode colocar uma observação. Depende. Por isso que é bom aqui a gente discutir. O que é que tem aqui escrito? As modificações dos documentos do sistema não estão validadas. Será que foi aprovado, mas não foi validado? São duas coisas diferentes, tá, gente? Então aprenda uma coisa aí. Existe a aprovação do documento. Fez o documento e lá está lá, aprovado. A validação do documento pode ser na mesma data de aprovação, claro. Mas quando passa um tempo muito grande de um documento, 1 ano, 2 anos, mas não mudou nada, alguém tem que ir lá e validar. Você não precisa nem mudar a data, mudar lá a revisão, porque não mudou nada, o processo continua o mesmo. Então você não revisa, você valida. Então terá 2 datas, uma data de aprovação, nesse caso, quando nasceu o procedimento. Depois de 1 ano teve outra data lá de validação. Esse documento está validado, ainda continua validado. Se nesse caso é essa validação que eu estou falando aqui, aí eu vou botar uma observação e dizer para ele criar, já que está aprovado, está funcionando. Eu posso pegar o procedimento e ir lá checar para ver se realmente está funcionando dessa forma. Se não estiver funcionando dessa forma, aí eu posso dar não conformidade, porque eu vou ter mais recurso. Mas, se eu ver que o procedimento está sendo utilizado certinho como está lá, mas passou 2 anos e não teve uma validação, 3 anos, 4 anos, então eu vou botar uma observação para eles criarem um método de validar esses procedimentos, mesmo que ele passe em 2, 3, 4, 5 anos, sem alteração, tá? Por isso que eu botei aqui uma observação, mas entenda que sempre essas observações aqui podem virar uma não conformidade. Então você pesquisa um pouco mais para enfatizar melhor a não conformidade. Nesse caso, eu pego o procedimento, vou lá verificar como é que ele está funcionando. Se eu ver que ele está totalmente diferente do que estão fazendo lá, bicho, ó, aqui é uma não conformidade em cima do procedimento, porque tudo que você está fazendo está em desacordo ao seu procedimento. Então vira uma não conformidade. 16. As responsabilidades pela implantação das ações corretivas não estão claramente definidas. Não conformidade 7.2. Vamos lá ver 7.2. 7.2. Competência. A organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob o seu controle que afete o desempenho e eficácia. Assegurar que as pessoas sejam competentes com base na educação, treinamento ou experiência apropriada. 7.2. Você pode colocar no 7.2. E, gente, como é não conformidade, aqui pode ser um 7.2, porque a competência, a responsável pela implantação das ações corretivas não estão claramente definidas. Como é responsabilidade, para quem implanta, é competência. Realmente é de 7.2. Eu pensei em outra coisa aqui, mas não é. 7.2 cai diretamente na competência. Você não está claramente definindo a competência de quem tem que implantar as ações, tá? Então, 7.2 é uma não conformidade. 17. Certificados de qualidade emitidos por fornecedores são ilegíveis. Não conformidade. 7.5.3a. Quem é 7.5.3a? 7.5.3a. A ID requerida pelo SGQI para esta norma deve ser controlada para assegurar que ela esteja disponível e adequada para uso onde e quando ela for necessária. Disponível e adequada para uso quer dizer, ela está legível? Eu consigo ler? Eu consigo ver? Eu consigo estudar com ela? Eu consigo aprender? O que fala lá que ela está ilegível. Se ela está ilegível e é controle de fornecedor, gente, informação documentada. É informação documentada, eu preciso dessa informação documentada. É um ID. Então ela tem que estar legível. Não está legível, ela vai cair no 7.5.3a.
que é o que a gente colocou, 7.5.3a. 18. Desenho de fabricação obsoletos são encontrados e utilizados na produção. Ó, eu estou encontrando documentos obsoletos dentro da produção. Não conformidade. 7.5.3.2c. Opa. 7.5.3.2. 7.5.3.2c. Controle de alteração, controle de versão. Está tendo uma falha no controle de alteração. Você está alterando um documento e não está indo em busca dos documentos de versão anterior para destruir. E está deixando a versão anterior dentro da produção. Isso é um crime. Imagina o cara fazer mais de 2.000 peças com a versão anterior de uma mudança que teve, que o cliente pediu. Olha aí, é um crime. Então, não conformidade, tá, gente? 19. Em auditoria realizada no último trimestre, observou-se que o auditor tem envolvimento direto com o setor auditado. Eita, imparcialidade, né, gente? Mas por que observação? Se esse auditor aqui, essa auditoria que ele fez aqui, que botou essa evidência para mim, foi numa empresa pequena, gente, é difícil você ter como separar muita gente. Uma empresa tem 5 funcionários, 7 funcionários, e aí como é que eu vou fazer? Fica difícil, tá? Então, uma observação, 9.2.2c, o que é que ele quer dizer isso? Vamos lá, 9.2.2c, lá no 9, né? 9.1, 9.2.2c. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. É uma observação que eu posso colocar, mas se eu ver realmente que a empresa é pequena, não tem como eu querer brigar com ele, quer dizer, bicho, ó, aqui o auditor é o gerente da qualidade que vai auditar, só ele sabe auditoria, o resto é para o funcionário e ele audita tudo. Então, vai acabar que ele faz auditoria no próprio setor dele. Não tem jeito. Tem que verificar como está sendo feita a auditoria, as amostras. E você, quando fizer auditoria, uma auditoria externa, por exemplo, nesse caso é uma externa, vai chegar lá e vai ver, ó, tem um monte de erro no seu setor que você não está enxergando. Aí você pode denunciar aí uma imparcialidade. E não vai denunciar uma parcialidade, ele está sendo parcial com a coisa. Então cuidado. Então aqui ele botou uma observação. O 20, para a gente fechar, inspeções de produtos finais são realizadas por amostragem sem considerar critérios básicos para sua aplicação. Exemplo, produtos fabricados sob as mesmas condições e no mesmo período. Gente, aqui podia ser ou não conformidade. E eu botei como observação. Mas podia ser ou não conformidade também. No 8.6, vamos ver quem é esse 8.6. 8.6, vamos lá para o 8.5, 8.6. Liberação de produtos e serviços. Né? Ali ele fala de quê? Que inspeções de produtos finais são realizadas por amostragem, sem considerar critérios básicos para a sua aplicação. Exemplo, produtos fabricados sob as mesmas condições e no mesmo período. Depende, porque, como é que eu vou dizer? Eles são fabricados sob as mesmas condições. Está no mesmo período. Mas vai para o mesmo cliente? Tem cliente que pode dizer que aceita aquilo, outro, e eu fazer de uma forma. E para outro cliente fazer de uma forma, e para um cliente fazer de outra. Por isso que eu botei uma observação. A gente tem que só deixar bem claro. Esse aqui que você fez dessa forma, vai para onde? Ah, vai para o cliente A. E esse aqui agora que foi feito de outra forma, para onde? Vai para o cliente A. Mas é o mesmo produto, porque é diferente. Aí você consegue pegar uma não conformidade. Entendeu, gente? Então, o auditor, a gente tem que levantar as orelhas, ficar ligado, porque isso pode acontecer. Então, você tem que procurar sempre. Quando você tiver em dúvida, tá ligado? Dúvida é o que? Falta informação para a gente definir claramente se é uma não conformidade ou está conforme. Então, quando eu tenho essa dúvida, eu vou procurar outras coisas coligadas para tentar me basear para poder aplicar uma não conformidade mais robusta, entendeu? Bem mais robusta. Então, nesse caso, é uma observação. 8.6, ele fala de a organização deve implementar arranjos planejados em estradas apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço foram atendidos. Fazer, está feito. A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que
de outra forma tenham sido liberados, né? Reter informação, deve incluir evidência de conformidade com os critérios de aceitação e rastreabilidade de pessoas que autorizam a liberação. Se tiver isso aqui lá dentro, evidência de conformidade. Esse aqui eu meço dessa forma. Mas esse mesmo produto vai para outro cliente, eu meço dessa forma aqui. O cliente aceita lá, sem eu estar checando esse negócio aqui, sem nenhum problema. Pronto. Se está definido lá, acabou, se não tem problema. Tá? Então, gente, com isso a gente fecha aqui o 20 e na próxima a gente vai ver lá do 21 até o 42 para fechar, tá, gente? Então, voltando aqui para o nosso exercício de fixação, vamos lá. A próxima aula vai ser a aula 14 e vamos fazer a segunda parte do exercício 4, né? Vamos lá, tá legal demais, né? Gente, qualquer dúvida, professor, eu acho que eu não colocaria 8.5.3, 7.1, eu botaria tal e tal. Vamos discutir, gente, isso é que faz a gente crescer, isso é que faz a gente aprender. E não é a visão minha e sobre um ponto da nossa, você pode ter outra visão, quer dizer, pô, interessante, essa visão aí cabe também, essa visão também cabe, tá entendendo, gente? As normas é um pouco livre, a auditoria é mais livre. Então, ó, até mais, gente. Um abração no coração. Bye, bye.